Tenho 4 slots de memória na minha placa-mãe, mas não tenho Quad Channel. Por que isso acontece? Por que eu tenho 4 slots de memória e eu não consigo colocar 4 memórias trabalhando em 4 canais diferentes? Quantidade de canais e quantidade de slots são coisas diferentes. Eu vou explicar para você nesse vídeo, fica comigo até o final para você entender de uma vez por que você tem 4 slots de memória na sua placa-mãe e você não tem Quad Channel. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e essa é uma dúvida muito comum. Muita gente pergunta aqui, deixa nos comentários ou vai lá no meu Instagram perguntar por que eu tenho 4 slots de memória na minha placa-mãe e por que eu não tenho Quad Channel, porque no máximo eu consigo trabalhar no Dual Channel. Basicamente, o que é que seu computador faz? Seu processador vai lá quando você inicia um programa, inicia o sistema, pega as informações na HD e começa a carregar na memória RAM, que é para ele acessar aquelas informações mais rapidamente. Quando você tem um módulo de memória, ele tem apenas uma via para fazer isso. Então imagina como se fosse uma estrada. Você tem uma estrada aí que tem uma pista só, que você tem que passar uma grande quantidade de veículos. Essa quantidade de veículos vai passar porque a estrada suporta, porém vai demorar mais porque você tem uma pista só. Se você duplicar essa estrada, essa mesma quantidade de veículos, ela vai acessar o ponto A ao ponto B muito mais rapidamente, porque você duplicou essa via. Você tem agora uma via nova aí para que os veículos percorram. No seu computador acontece a mesma coisa. Se você tem ali um canal para esse tráfego de informações entre processador, memória e HD, você vai ter um volume de informações, limitado a um único canal. Quando você adiciona um outro canal, você tem uma memória de 16, supondo que você as troque por duas memórias de 8, colocando em 2 canais. Você vai continuar com a mesma capacidade de memória, só que a velocidade dessas memórias vai aumentar porque agora você tem 2 vias. E daí você pensa, bom, se eu tenho uma placa-mãe que tem 4 slots, eu tenho aqui um módulo de memória, se eu colocar mais 3, então eu vou ter 4 canais, correto? Não está correto. Porque para você ter Quad Channel, você precisa ter 3 coisas. Você precisa ter um processador compatível com Quad Channel, que tenha 4 canais de memória no controlador de memória. Você precisa ter uma placa-mãe que seja compatível com Quad Channel, que trabalhe com 4 canais e não com 4 slots, porque não é a mesma coisa. E você vai precisar de pelo menos 4 módulos quando você tem uma placa-mãe e um processador compatíveis para que você tenha 4 canais de memória. Quer dizer então que se eu colocar 4 slots de memória, as memórias não vão funcionar? Não, as memórias vão funcionar. Porém, os slots vão ser somados. Você vai ter 2 slots para um canal e outros 2 slots para um outro canal. Então, quantidade de slots é diferente de quantidade de canais. Você pode ter mais slots do que canais na sua placa-mãe. Via de regra é isso que acontece. Se você tem uma placa simples com 2 slots que funciona Dual Channel, você pode colocar 2 módulos de memória e trabalhar em Dual Channel como se você tivesse 4 módulos ali somados, dando a mesma quantidade de memória, que você vai continuar trabalhando em Dual Channel da mesma forma. Então, quantidade de slots, ela serve para que você possa, por exemplo, comprar 2 pares de memória em momentos diferentes, memórias iguais, pagar um pouco mais barato e depois, numa próxima etapa, no upgrade, você compra mais um par de memória, você tem lá 2 slots para colocar, dividir essas memórias aí, trabalhar em Dual Channel com mais capacidade de memória. Alguns processadores e algumas placas-mães sim têm acesso ao Quad Channel, trabalhando com mais slots, com 4, às vezes até com 8 slots de memória, mais limitado ao Quad Channel. É o caso de processadores como os Threadrippers da AMD, que são processadores aí que têm o Quad Channel habilitado, e são processadores diferentes que têm placa-mães específicas, e essas placas-mães sim são compatíveis com o Quad Channel para poder receber esses processadores. Se você tem uma placa-mãe com 4 slots de memória, possivelmente a sua placa-mãe é uma placa-mãe que tem suporte apenas ao Dual Channel, e isso é bastante interessante, porque Dual Channel já faz uma diferença muito grande do que se você trabalhasse com módulo único de memória. Então você pode adicionar aí 4 módulos de memória, dividir esses 4 módulos em 2 canais e ter um desempenho excelente aí com seu computador. Eu espero que você tenha entendido essa diferença entre quantidade de slots e quantidade de canais. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Aproveita também para deixar aquele like bonito aí e se inscrever no canal para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Eu agradeço bastante você por assistir esse vídeo e eu vejo você nos próximos conteúdos aqui do canal. Até mais!